Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Hora de Canvas. É uma ferramenta muito interessante que eu venho estudando ultimamente, explorando ultimamente, e que eu achei legal compartilhar com vocês aqui no canal. Bom, o que é o Hora de Canvas? O que é o Orange? Segundo definição do próprio site, ela é uma ferramenta open source de machine learning e visualização de dados. E que com ela é possível criar fluxo de trabalho de análise de dados visualmente, com uma caixa de ferramentas ampla e diversificada, que a gente vai ver mais adiante. O Orange ele é open source, ele está disponível atualmente para Windows, para Mac e para Linux. O link para o site do Orange eu vou deixar aí embaixo nos comentários para você poder baixar na sua máquina. E o Orange ele é baseado em componentes drag and drop, aquele já conhecido conceito de arrastar e soltar. E esses componentes no Orange eles são chamados de widgets. Cada widget tem uma finalidade específica. O Orange ele é muito utilizado em escolas, universidades, em cursos de treinamento profissional em todo o mundo. Dada a sua facilidade de utilização e a sua interface ser muito intuitiva, muito fácil de se entender. Então, com o Orange, a teoria acerca de, por exemplo, um algoritmo de classificação, de aprendizagem não supervisionada. Por exemplo, a gente tem um departamento de marketing, a gente tem uma base de dados de cliente e a gente deseja, a partir dessa base de dados de cliente, obter três grupos específicos. Então, para isso, a gente pode aplicar um algoritmo caminhos. Esse algoritmo caminhos, ele tem um componente no Orange específico para ele. Então, a gente utiliza esse widget caminhos. O Orange vai mostrar como esses dados estão agrupados, quais são os agrupamentos criados, e com isso fica muito mais fácil entender como é que o algoritmo Camis, por exemplo, trabalha. Então, para aprendizado, é uma ferramenta também muito que auxilia muito nesse sentido de facilitar a aprendizagem de conceitos de machine learning, de análise de dados, de estatística e por aí vai. E existem até componentes, widgets, que foram projetados especialmente para o ensino. O Orange ele pode ser utilizado para visualização de dados. Então, a gente tem, por exemplo, uma árvore de decisão, a gente quer ver o conteúdo dessa árvore de decisão. E a gente tem um componente, o widget Tree Viewer. Aprendizado de máquina. Então, a gente precisa fazer uma regressão, precisa prever o valor de um imóvel, de um aluguel de um imóvel. A gente vai, por exemplo, utilizar uma regressão linear. Então a gente tem um componente específico, um widget específico para regressão linear, ou regressão logística, ou SVM, ou KNN, e por aí vai. Mineração de dados. A gente quer descobrir conhecimento a partir dos dados. A gente utiliza por exemplo, o algoritmo Caminhos. E análise de dados. A gente tem aqueles dados, a gente precisa simplesmente fazer uma análise. A gente não precisa fazer uma classificação, nada, um machine learning, nada, mas a gente precisa analisar aqueles dados. Então a gente tem componentes e widgets específicos para esse fim. Por exemplo, o scatterplot, que é um gráfico que mostra como os dados estão distribuídos. A gente tem diversos outros tipos de gráficos que são voltados só para análise, só para visualização. O Orange ele é a programação visual. Então não é somente uma ferramenta voltada somente para os profissionais de TI. O estatístico, um profissional de marketing, um economista ou qualquer profissional ou estudante que tenha um conjunto de dados e precise fazer uma análise, precise visualizar, precise descobrir conhecimento a partir daqueles dados, pode utilizar a ferramenta facilmente, porque não é preciso saber programar, é simplesmente arrastar e soltar. Então não precisa saber linguagem Python, Java, R, somente é preciso saber os conceitos que se está trabalhando. Então, se você utiliza, por exemplo, uma matriz de confusão para avaliar a performance de um modelo, de um algoritmo de machine learning, você tem que saber o que é uma matriz de confusão para entender se aquilo está fazendo sentido. Se você cria uma correlação de variáveis, um widget específico para verificar a relação entre as variáveis numa base de dados. Você precisa entender aquilo para saber se aquilo faz sentido. Mas você não, mais uma vez, você não precisa saber programar. Então isso é algo que facilita muito a utilização da ferramenta.
O Orange, além de todos os recursos, todas as facilidades, ele apresenta o suporte ao Google Sheet, que é a planilha tipo uma planilha do Excel que fica na web, na nuvem. Então, você somente informando a URL dessa planilha, você pode trazer esses dados e começar a trabalhar, fazer seus fluxos de dados no Orange tranquilamente. Então, além de todos os recursos, facilidades, o Orange também apresenta flexibilidade para trabalhar com dados online. Eu vou mostrar para vocês agora a ferramenta. Eu vou abrir para vocês agora a ferramenta. E logo quando a gente entra no Orange, a gente já recebe uma tela de boas-vindas e com as opções principais, que seria um novo fluxo de trabalho. Um projeto no Orange é chamado de fluxo de trabalho, workflow. Abrir um workflow existente ou procurar localizar workflows recentes que você trabalhou. A gente tem os widgets distribuídos em agrupamentos aqui, em data, visualização, modelo, avaliação, aprendizado não supervisionado, análise de imagens, mineração de textos, a parte educacional. Então, para a gente abrir um arquivo, uma base de dados, a gente seleciona um widget aqui, arrasta, por exemplo, esse widget File. E aqui a gente pode selecionar um widget que já vem previamente instalado, disponível na ferramenta, o dataset Iris, um dataset já bem conhecido para estudos em Machine Learning. Então, logo quando a gente abre, a gente já tem um resumo do que se trata esse dataset, do que existe dentro desse dataset. Ele aqui dá um resumo clássico, dataset clássico, com 150 instâncias das flores íris setosa, íris virgínica ou íris versicolor. Então, esse dataset ele tem uma classificação. Cada flor, segundo as suas características, é classificado como setosa, virgínica ou versicolor. Aqui a gente tem 150 instâncias, 150 linhas ou 150 registros, para você que trabalha com banco de dados, para entender melhor. E tem 4 features, que são quatro colunas, se a gente pensar como banco de dados, 4 colunas, 4 variáveis. E ele é muito utilizado para algoritmo de classificação, que são variáveis categóricas. Então, cada registro, cada linha é classificado segundo as suas características aqui de Cepal Lente, Cepal Widget, Petal Lente ou Petal Widget. Segundo essas características, ele é classificado conforme sendo setosa, virgínica ou versicolor. Então, você pode ver aqui que só um componente, só um widget já mostrou um resumo bem interessante do que se trata o dataset. E se a gente quiser ver o conteúdo desse arquivo, a gente tem um widget específico, Data Table, que é para visualizar os dados que a gente tem no nosso dataset Iris. Ele mostra aqui que os inputs são são dados que vêm do componente file, e a saída, o output, são os dados selecionados ou propriamente os dados. Aqui a gente consegue ver os dados que tem no dataset. A gente tem qual é a classificação desse dado, se é setosa, se é íris setosa, se é versicolor ou se é virgínica. Vocês podem ver aqui que os dados estão... Cada classe é diferenciada pela cor. Setosa é azul, versicolor é vermelha e virgínica é verde. Então, aqui a gente já consegue fazer uma análise de dados aqui em cima desse componente, desse widget Data Table. Ah, mas eu quero trabalhar só com um tipo de dado específico. Eu preciso trabalhar, por exemplo, somente com o versicolor. Para mim só interessa versicolor. Então eu tenho um widget para filtrar esses dados, que é o Select Rows. Então, Select Rows, selecionar linhas, eu arrasto o file para cá e aqui eu consigo filtrar a classe íris, somente íris virgínica. Então,
vocês podem ver aqui embaixo que de 150 registros, instâncias que eu tinha, eu vou ter agora 50. Que eu tenho somente 50 registros que sejam íris virgínica. E aqui eu posso criar eu posso arrastar um outro data table, um outro componente data table e visualizar essa filtragem que eu fiz. Aqui só aparece o íris virgínico. Então é isso. Vocês viram que com poucos componentes eu já consegui fazer uma visualização interessante de dados aqui. Então são muitos outros componentes aqui. SQL Table para conectar com banco de dados. Paint Data. Aqui a gente pode criar dados de exemplo aqui. A gente pode simplesmente clicando com o mouse. A gente pode criar dados fictícios aqui e fazer por exemplo, um algoritmo de classificação com esses dados. Aqui, utilizando o Data Table novamente, a gente pode ver a saída desses dados que a gente gerou aqui. A gente criou dados com a classe X e Y. Desculpa, a gente criou dados com a classe C1 e C2. E aqui está a posição dos dados, segundo a gente colocou lá no momento que a gente criou os dados. Então, a gente pode visualizar lado a lado cada conteúdo o conteúdo de cada componente específico. Então, aqui os dados que eu criei em azul, eles aparecem aqui. A gente pode ver nesse formato aqui de tabela, data table. Ou a gente pode ver, e aqui a gente consegue ver os dados que a gente criou. Então, a ferramenta é realmente muito interessante, tem muitos componentes. Pode fazer integração com Python, por exemplo, a gente tem um componente aqui de integração com Python. Aquilo que eu falei dos componentes de Machine Learning, a gente tem aqui o árvore de decisão, Randall Forest, SVM, regressão linear, regressão logística. Então, são vários componentes distribuídos aqui, então é realmente uma ferramenta muito rica. Nos próximos vídeos a gente vai vendo, eu vou mostrar mais funcionalidades da ferramenta, vou mostrar exemplos de mineração de texto, de visualização de dados. Esse vídeo foi só para vocês conhecerem como é que é a ferramenta, fazer uma apresentação de como é a ferramenta. Então aguardem os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, dá um like e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite.